Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copo de Facura e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Jogos curtam, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito de uma matéria aqui da Folha de São Paulo, repercutindo, né, que as ofensas gratuitas, antiéticas e imorais, né? Porque desferidas por Gilmar Mendes, a Lava Jato, ao Fux e o ministro Fux, por ter votado do ponto de vista jurídico de forma correta, ele foi achincalhado pelo decano da Suprema Corte Brasileira, e ainda assim teve a postura de abandonar o plenário, se levantar e sair. Eles discutiram no intervalo da sessão do plenário do Supremo na quarta. Gilmar e Fux acumulam embates há anos com críticas públicas e nos bastidores. Essa matéria aqui é tendenciosa, porque nem o próprio Moraes, eu não ouço o Moraes, que é o que está sendo aí com devido respeito ao ministro, pelo que tudo é divulgado, o ditador da toga, nem ele criticou o voto contrário do Fux em relação à Lava Jato, a questão do 8 de janeiro, e não faz, ele se mantém reservado. O próprio Alexandre de Moraes. Os outros, Flávio Dino, também fazem um comentário ou outro, mas também Zanin, Mendonça, todos eles. Carmen Lúcia. Chega aqui Gilmar Mendes, que ofende um colega, e aqui a matéria tendenciosa é porque Gilmar e Fux acumulam embates há anos com críticas públicas e nos bastidores. Na verdade, Gilmar provoca Fux há anos com críticas públicas e nos bastidores, porque o ministro Fux foi juiz de carreira desde o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, foi subindo até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes é aquela coisa, né? É julgador, não vamos dizer que ele é, do ponto de vista jurídico, ele é atécnico, incompetente, eu não posso dizer isso. Quem sou eu, afinal de contas, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, moralmente falando, eu entendo que ele não tem, eu tenho certeza que ele não tem moral e desrespeitou a ética profissional ao divulgar crítica pública ao colega de toga. Isso aí, no mínimo, é uma infração ética e disciplinar. É porque o ministro Fux, o que tudo indica, é um homem íntegro, correto, polido, fino. Então ele não vai pegar e descer a padrão Gilmar Mendes, né? Que é aquela história, né? Que já é tornado público, não sou eu que estou trazendo isso aqui. É o Gilmar, é o ministro Laschante, né? A polícia prende, o Supremo e o ministro Laschante, com o devido respeito, solta. Tanto que Fux simplesmente rechaçou o ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: no mensalão foram julgados, porque o Gilmar Mendes se aborreceu porque o Fux pediu vista de autos e anulou lá o processo deu voto para anular o processo do Bolsonaro. Pô, se nem o Moraes se manifestou, para que o Fux abriu aquela bocada dele? Então ele se sentiu muito incomodado, e isso mostra um julgamento tendencioso. E aí um ministro dá o voto dele, os outros respeitem, concordem ou discordem ali no plenário, e não é sair virando mídia e ficar falando de colegas por aí. Não, isso aí não é atitude de comportamento de um magistrado digno à altura do Supremo Tribunal Federal. Talvez seja do atual Supremo Tribunal Federal.
porque ele acaba maculando, não sou eu que estou falando isso, tá? Porque o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal tem os vídeos no YouTube, o ministro Joaquim Barbosa, que apesar de ter condenado Lula, ele preferiu o Lula ao Bolsonaro nas eleições, mas manteve lá a postura dele. E enquanto o ministro do Supremo Tribunal Federal batia de frente com o Gilmar Mendes, estava dizendo que não era capanga de Gilmar Mendes do Mato Grosso. Então, uma colocação pública dessa de um ministro de respeito, ex-ministro de respeito, que era o Joaquim Barbosa, mostra mais ou menos, insinua, né, a postura ética do ministro Gilmar Mendes. E ainda, além do mais, o próprio ministro Barroso, também há um vídeo no YouTube no qual mostra um confronto entre o ministro Gilmar Mendes, que ele é provocativo, né? E o ministro Barroso entrando no embate, chamando que ele age cheio de ódio, age com a língua de cobra, né, na gíria popular, soltando veneno para lá e para cá, e o ministro Joaquim Barbosa também disse que ele gosta muito de mídia. E que interesse? Por que ele se incomoda tanto? Faz o trabalho dele, se limita à atividade dele, pago para isso, e haja dentro da ética. Se ele concorda com Lula, faz o voto de acordo com o interesse lá do Lula, do ponto de vista jurídico. Mas porque o outro apoia o Bolsonaro, ele faz criticar o colega, se pega mal, é um vexame para a corte, e o ministro está agindo de forma vexatória, desmoralizando cada vez mais a corte.